a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Há palavras que soam como um sussurro do céu direto ao coração. Jeremias 33:3 não é apenas uma frase poética da Escritura. É um chamado divino, um apelo amoroso do Pai para que nos aproximemos dele com coragem, com fé, com vulnerabilidade. O Deus que criou os céus e a terra não está longe, alheio às dores da alma. Ele não está ocupado demais para ouvir o clamor do seu povo. Pelo contrário, ele mesmo convida: clama a mim. É um pai que espera ouvir a voz dos filhos. Um Deus que deseja responder, revelar, surpreender. Vivemos dias em que muitos têm perdido a esperança. Quando os recursos humanos falham, quando os diagnósticos se tornam sentenças, quando a espera parece longa demais, o coração começa a se calar. E é nesse exato momento que Deus nos convida a romper o silêncio, levantar um clamor e voltar a crer no impossível. Este devocional é para você que está cansado de esperar, mas ainda deseja crer. É para quem tem orado por um milagre há tempo demais e começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. A resposta do céu é clara: clama a mim. Ele ouve, ele responde. E ele tem coisas maiores do que você pode imaginar. Hoje abrimos nosso coração para escutar essa voz celestial que chama, cura, restaura e transforma. Vamos seguir juntos, passo a passo, rumo a um encontro com o Deus que realiza milagres. Se Deus diz: aclama a mim, então há uma certeza inabalável. Ele deseja ouvir a tua voz. A oração não é apenas uma prática religiosa, é um ato de confiança, um gesto de rendição, um diálogo vivo entre o Criador e os filhos que ele ama profundamente. Não se trata de palavras bonitas, mas de um coração sincero que decide romper o silêncio e falar com quem pode tudo. Talvez você esteja cansado. Talvez sinta que suas orações não passam do teto e que o céu permanece fechado. Ou que a resposta demora demais. Mas e se eu te dissesse que o milagre não começa quando a resposta chega, e sim quando o clamor é levantado? Quando você dobra os joelhos, quando ergue os olhos e sussurra: Pai, eu preciso de ti. Nesse exato momento, algo começa a se mover. Orar é um ato de coragem, é se permitir sentir de novo. É voltar a crer mesmo depois de tantas decepções. É rasgar o coração diante de Deus, sem máscaras, sem defesas. É confiar que, mesmo sem entender o tempo ou os caminhos, Ele está ouvindo e Ele vai responder. A oração é o lugar onde trocamos fardos pesados por descanso, onde lágrimas silenciosas se transformam em sementes de fé, onde feridas abertas encontram bálsamo. Por isso não é sobre saber orar, mas sobre desejar estar na presença dEle. E se tudo o que você conseguir hoje for dizer: Jesus, me ajuda, isso já é suficiente. Deus entende a linguagem da alma. Esse é o convite que o céu te faz neste momento. Feche os olhos, abra o coração e fale com o teu Pai. Não há distância que te separe dele. Não há pecado, falha ou desânimo que ele não possa perdoar ou restaurar. Ele não espera que você esteja forte para orar. Ele quer que você ore para ser fortalecido. Não há oração em vão. Nenhum clamor sincero é ignorado. Nenhuma lágrima derramada é desperdiçada. O Deus que vê em secreto também recompensa em secreto. Ele não é indiferente ao teu choro, e muito menos cego à tua dor. Mesmo que o mundo inteiro não compreenda o que você vive, Deus entende, e mais que isso, Ele está agindo. Portanto, neste exato instante, pare tudo e ore. Não adie esse momento. Fale com o Senhor. Diga o que está pesando em teu coração. Entregue a Ele as dores, os medos, as frustrações. Apresente aquilo que tem te afligido e aquilo que tem tirado teu sono. E creia, o milagre começa aqui, no clamor que sobe como incenso agradável ao trono do Altíssimo. O céu está ouvindo e a resposta já está a caminho. Às vezes, a alma se esconde atrás de um sorriso. Outras vezes, a dor se disfarça de força. E é nesse silêncio disfarçado que muitos vivem, esperando que alguém perceba, que Deus intervenha, que algo mude.
A verdade é que por trás de muitos corações aparentemente fortes, existem batalhas invisíveis sendo travadas todos os dias. Quantos já pensaram em desistir? Quantos oraram, jejuaram, esperaram e ainda assim sentem que estão na mesma dor? Existem feridas que o tempo não curou, traumas que a mente tentou enterrar, promessas que parecem ter se perdido. Há quem esteja lutando contra doenças que os exames não mostram, depressões que o sorriso disfarça e crises que ninguém sabe. E mesmo os que andam com Deus às vezes se sentem esgotados. Há cansaços que não são físicos, são espirituais. São dores acumuladas na alma, desilusões não tratadas, esperas que se tornaram desespero. O coração, machucado por palavras, abandonos ou perdas, vai se fechando aos poucos. E quando já não há forças para clamar, muitos apenas sobrevivem. Mas Deus conhece cada lágrima não derramada, cada pensamento de solidão, cada oração interrompida por um soluço. Ele vê o peso da sobrecarga que ninguém percebe. Ele sabe o que te tirou o sono, o que te tirou o ânimo, o que te roubou a paz. Nada passa despercebido aos olhos do Pai. Há mães que oram sozinhas pelos filhos que se afastaram. Há jovens que lutam contra tentações e traumas. Há homens e mulheres tentando manter firme um casamento quebrado, tentando vencer vícios, tentando lidar com perdas. E há aqueles que simplesmente não entendem por quê, mesmo crendo, as coisas não melhoram. Eles se sentem esquecidos, como se o céu estivesse em silêncio. Se esse é você, saiba, Deus não apenas vê, Ele se compadece. Ele entende o que ninguém entende. Ele conhece as guerras que ninguém enxerga. E Ele não está indiferente. O mesmo Deus que viu Ana em silêncio, chorando amargamente no templo, é o Deus que vê você hoje. O mesmo Deus que encontrou Elias debaixo do zimbro, exausto e querendo morrer, é o Deus que te sustenta agora. Ele nunca se afastou. Mesmo que tudo diga o contrário, Ele está presente. Reconhecer as lutas humanas não é fraqueza, é o começo da cura. Quando admitimos nossas dores, permitimos que Deus toque nelas. E hoje, Ele quer fazer isso com você. Não para te envergonhar, mas para restaurar o que foi quebrado. Ele quer reconstruir onde houve ruína, soprar vida onde só há cansaço e reacender a fé onde ela quase apagou. Você não está só, você não está perdido. E essa dor não define quem você é. O teu clamor está subindo ao céu. E o milagre que você tanto espera já começou a se mover. Diante das lutas, das demoras e das lágrimas, uma pergunta silenciosa costuma nascer dentro de nós. Será que Deus ainda está comigo? É natural questionar. Somos humanos. Vivemos em um mundo quebrado, onde o sofrimento parece por vezes gritar mais alto do que a esperança. Mas é exatamente nesse campo da alma, onde tudo parece incerto, que precisamos firmar nossos pés naquilo que é imutável, o caráter de Deus. Deus não muda, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel. E mesmo quando não vemos, Ele está agindo. Mesmo quando não ouvimos a resposta, Ele está nos sustentando no silêncio. Mesmo quando o céu parece fechado, a sua graça ainda está fluindo. Porque Deus não é definido pelo que sentimos, mas por quem Ele é. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é socorro bem presente na angústia. Ele é o mesmo que abriu o mar para Israel, que deu água da rocha no deserto, que fechou a boca dos leões por Daniel, que sustentou Elias com pão dos céus e que ressuscitou Lázaro, quando todos já haviam perdido a esperança. Ele não perdeu o controle da sua história. E Ele não perdeu você. Talvez você esteja enfrentando um tempo em que não consegue sentir a presença de Deus, mas a fé não depende de sensação, depende de convicção. E a nossa convicção é esta: Deus é bom, Deus é justo, Deus é presente, Deus é fiel. Quando tudo falha, Ele permanece. Quando o chão se abre, Ele ainda é rocha. Quando o mundo nos abandona, Ele continua sendo o Deus Emanuel, o Deus conosco. E mesmo quando a resposta ainda não chegou, confiamos que Ele está preparando algo maior do que poderíamos pedir ou imaginar. Não estamos sozinhos. A bondade de Deus não está ausente só porque a dor está presente. A fidelidade de Deus não depende do nosso entendimento. Ela se manifesta até nos nossos desertos.
Às vezes, Ele permite que enfrentemos noites longas para revelar a profundidade do seu cuidado quando o dia amanhecer. Por isso, hoje, não clamamos apenas por um milagre. Clamamos com fé no Deus que realiza milagres. Ele sabe o que está fazendo. Ele enxerga o quadro completo da nossa história e age com precisão eterna. Seu tempo é perfeito. Seu amor é incomparável. Sua palavra é firme. Seu caráter é confiável. Então, mesmo que doa, nós escolhemos confiar. Mesmo que não compreendamos, escolhemos descansar. Mesmo que a resposta demore, escolhemos crer. Porque sabemos em quem temos crido. E esse Deus, o nosso Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Quando reconhecemos nossas fraquezas e afirmamos nossa confiança em Deus, uma oração sincera brota da alma. Senhor, guarda-me, protege-me, guia-me, não por medo, mas porque compreendemos que dependemos totalmente dele. A vida, por si só, é frágil demais. As batalhas que enfrentamos são intensas e a estrada muitas vezes se torna escura demais para andarmos sozinhos. Precisamos ser guiados, precisamos ser protegidos, precisamos ser renovados em cada área do nosso ser. Pai, em nome de Jesus, clamamos por proteção física. Que a Tua mão esteja sobre nossa saúde, sobre cada célula do nosso corpo, sobre cada sistema, cada respiração. Livra-nos dos perigos ocultos, dos acidentes, das enfermidades inesperadas, das crises que o mundo não prevê. Acampa Teus anjos ao nosso redor. Que a nossa casa seja cercada pela Tua presença, que nossas idas e vindas sejam guardadas por Ti. Clamamos também por cura emocional. Quantos vivem oprimidos por ansiedades, traumas, memórias dolorosas, tristezas que consomem a alma? Senhor, toca na mente cansada, quebra as correntes invisíveis da opressão, silencia o barulho da culpa, da dúvida, da confusão, renova o ânimo, cura os pensamentos que nos paralisam, que os corações feridos sejam restaurados, que o Teu bálsamo venha sobre quem não aguenta mais. E suplicamos por proteção espiritual. A guerra invisível é real. Muitos estão em batalhas que os outros não enxergam. Por isso, cobre-nos com Teu sangue. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça por dentro. Dá-nos discernimento para resistir ao mal, sensibilidade para ouvir Tua voz, sabedoria para tomar decisões certas. Livra-nos do engano, do orgulho, da distração, da frieza espiritual. Que o fogo da fé não se apague em nós, mesmo em meio às noites mais longas. Por fim, pedimos direção. Para cada passo, cada escolha, cada plano, mostra-nos onde não devemos pisar. Fecha com amor as portas erradas e abre com poder os caminhos certos. Não queremos andar por vista, mas por fé. Não queremos agir por impulso, mas por revelação. Que nossos sonhos estejam alinhados aos Teus propósitos eternos. Que Teu Espírito seja o farol que nos guia em meio à escuridão. E se estivermos prestes a desviar, que a Tua voz nos chame de volta. Se estivermos à beira do colapso, que Tua mão nos levante. Se estivermos confusos, que Tua paz nos governe. Porque só em Ti encontramos descanso verdadeiro, refúgio seguro e direção certeira. Não queremos apenas sobreviver. Queremos caminhar guiados por Ti, guardados por Ti e moldados por Ti. Se essa palavra falou contigo, comente amém ou escreva seu pedido de oração nos comentários. Vamos clamar juntos. Você não está sozinho, o céu está ouvindo. Senhor, em meio ao caos, à espera e às dores, decidimos não apenas orar, mas profetizar, com base na Tua palavra, com fé no Teu caráter, com a autoridade que vem do Teu Espírito. Não declaramos porque merecemos, mas porque confiamos nas promessas eternas que o Senhor nos fez. E ainda que os ventos soprem ao contrário, ainda que as circunstâncias gritem o oposto, nós escolhemos crer. Declaramos que milagres estão se movendo ao nosso favor. O Teu poder não está limitado por diagnósticos, relatórios, escassez ou estatísticas. Tu és o Deus que transforma deserto em jardim, que faz manancial no ermo, que ressuscita o que está morto. Nada está fora do Teu alcance. Nada é grande demais para Tuas mãos. Nada está atrasado para o Teu tempo. Profetizamos que portas vão se abrir, não por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito.
As portas que o inimigo tentou trancar com cadeados de medo, insegurança ou oposição estão sendo arrebentadas pelo poder do nome de Jesus. Onde havia resistência, agora haverá acesso. Onde havia atraso, haverá aceleração. Onde havia travas, haverá liberação. Declaramos, com base na tua palavra, que toda cadeia espiritual está sendo quebrada agora. Toda opressão mental, toda enfermidade emocional, toda paralisia espiritual está perdendo sua força. O teu nome, Jesus, tem poder para restaurar completamente aquilo que parecia destruído. Em ti a libertação, a cura, a recomeço. Nada será como antes, porque a tua presença transforma tudo. Profetizamos vida onde só havia morte. Sonhos esquecidos estão voltando à tona. Corações endurecidos estão sendo quebrantados. Famílias divididas estão sendo restauradas. Vidas à beira da desistência estão sendo erguidas novamente com vigor. O sopro do teu espírito está trazendo vida a tudo o que secou. Os ossos secos ouvirão a voz do Senhor e se levantarão com força e propósito. Declaramos que a alegria voltará. O pranto pode durar uma noite, e que longa foi essa noite. Mas o Senhor prometeu que a alegria vem pela manhã, e cremos que esse amanhecer já começou. O céu está se abrindo, a resposta está vindo, a força está sendo renovada. E não sairemos deste lugar da mesma forma que chegamos, porque quando o Senhor fala, a realidade se curva. E quando a fé se une à tua palavra, o milagre acontece. Senhor, tomamos posse da vitória, não aquela que virá apenas no fim, mas a que já começou dentro de nós, no momento em que decidimos crer novamente. O inimigo tentou calar nossa fé, nos paralisar, nos fazer desistir, mas nós escolhemos nos levantar com a autoridade do céu e declarar: o nosso Deus é maior. O Deus que fez ontem, fará hoje e continuará fazendo amanhã, porque tu és o mesmo e em ti está a nossa esperança. Senhor, te louvamos. Antes mesmo de ver a resposta, escolhemos te adorar. Antes mesmo do milagre se manifestar aos nossos olhos, rendemos a ti a nossa gratidão, porque o louvor que nasce da fé é o que move os céus. E hoje, com o coração cheio de reverência e esperança, declaramos: tu és digno, tu és bom, tu és Deus. Louvamos pelo que já fizeste, pela tua fidelidade em dias que quase esquecemos quem éramos, pelos livramentos que nem percebemos, pelas respostas silenciosas, pelos nãos que mais tarde se mostraram salvação, pelas promessas que o tempo não apagou. Louvamos por cada respiro, por cada manhã em que tua misericórdia nos alcançou outra vez. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio a lágrimas, nunca nos deixaste sozinhos. Teu amor nos sustentou quando tudo parecia desabar. Tua voz nos chamou de volta quando já não sabíamos mais orar. E a tua graça nos segurou quando o chão se abriu sob nossos pés. Quantas vezes caímos e ainda assim ali estava a tua mão estendida. Quantas vezes falhamos e mesmo assim continuaste nos chamando de filhos. Hoje queremos te agradecer não apenas pelo que fazes, mas por quem tu és. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és escudo, torre forte, abrigo no dia da angústia. Tu és a voz que acalma o mar, a luz que dissipa a escuridão, a fonte que nunca seca. Em ti não há sombra de variação. Em ti encontramos tudo o que precisamos. Senhor, nossa alma te louva, não com cânticos apenas, mas com o viver rendido. Louvamos com nossa entrega, com nossos passos de fé, com nossos dias que escolhem confiar. E mesmo que ainda estejamos esperando, declaramos que o teu tempo é perfeito, que a tua resposta será completa, que o teu milagre será maior do que sonhamos. Recebe, Pai, nosso louvor como incenso puro. Recebe nossa gratidão como semente de honra. Estamos te exaltando agora não porque tudo mudou, mas porque tu não mudas. E isso é suficiente. Porque mesmo que as circunstâncias não se alterem hoje, o Senhor é digno de ser adorado. Te exaltamos porque sabemos, o céu já ouviu nosso clamor. E o Deus que ouve, age. E o Deus que age, transforma. E o Deus que transforma, permanece conosco até o fim.
Senhor, te louvamos. Antes mesmo de ver a resposta, escolhemos te adorar. Antes mesmo do milagre se manifestar aos nossos olhos, rendemos a ti a nossa gratidão, porque o louvor que nasce da fé é o que move os céus. E hoje, com o coração cheio de reverência e esperança, declaramos: Tu és digno, Tu és bom, Tu és Deus. Louvamos pelo que já fizeste, pela Tua fidelidade em dias que quase esquecemos quem éramos, pelos livramentos que nem percebemos, pelas respostas silenciosas, pelos nãos que mais tarde se mostraram salvação, pelas promessas que o tempo não apagou. Louvamos por cada respiro, por cada manhã em que Tua misericórdia nos alcançou outra vez. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo em meio a lágrimas, nunca nos deixaste sozinhos. Teu amor nos sustentou quando tudo parecia desabar. Tua voz nos chamou de volta quando já não sabíamos mais orar. E a Tua graça nos segurou quando o chão se abriu sob nossos pés. Quantas vezes caímos e ainda assim ali estava a Tua mão estendida. Quantas vezes falhamos e mesmo assim continuaste nos chamando de filhos. Hoje queremos te agradecer não apenas pelo que fazes, mas por quem Tu és. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és escudo, torre forte, abrigo no dia da angústia. Tu és a voz que acalma o mar, a luz que dissipa a escuridão, a fonte que nunca seca. Em Ti não há sombra de variação. Em Ti encontramos tudo o que precisamos. Senhor, nossa alma Te louva, não com cânticos apenas, mas com o viver rendido. Louvamos com nossa entrega, com nossos passos de fé, com nossos dias que escolhem confiar. E mesmo que ainda estejamos esperando, declaramos que o Teu tempo é perfeito, que a Tua resposta será completa, que o Teu milagre será maior do que sonhamos. Recebe, Pai, nosso louvor como incenso puro. Recebe nossa gratidão como semente de honra. Estamos Te exaltando agora não porque tudo mudou, mas porque Tu não mudas. E isso é suficiente. Porque mesmo que as circunstâncias não se alterem hoje, o Senhor é digno de ser adorado. Te exaltamos porque sabemos, o céu já ouviu nosso clamor. E o Deus que ouve, age. E o Deus que age, transforma. E o Deus que transforma, permanece conosco até o fim. Senhor, terminamos essa oração como começamos, com o coração aberto, com a alma rendida e com a certeza de que o céu nos ouviu. Cada palavra lançada, cada lágrima derramada, cada sussurro do coração ferido, tudo foi recebido pelo Teu trono. E mesmo que a resposta ainda não tenha se manifestado, nós escolhemos descansar em Ti, porque o Teu nome, Jesus, é suficiente. É nesse nome que declaramos cura, libertação, restauração, provisão. É nesse nome que colocamos cada causa impossível. É no Teu nome que confiamos nosso futuro, nossos dias incertos, nossas decisões difíceis. Nenhum outro nome tem poder para salvar. Nenhum outro nome tem autoridade sobre tudo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador, nosso refúgio, nosso Senhor. Clamamos com fé e agora descansamos com confiança. Porque sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor ouve e que o Senhor se move em favor dos que esperam nele. Não vivemos por vista, mas por fé. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nos alegraremos no Senhor, Deus da nossa salvação. Oremos juntos para selar tudo o que foi declarado neste devocional. Diz: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti cada clamor, cada pedido oculto, cada gemido silencioso. Que o Teu poder invada as casas, os hospitais, os quartos escuros da alma. Que a Tua luz resplandeça onde há trevas e que a Tua voz se faça ouvir acima das vozes do medo. Vem com Teu bálsamo curar corações. Vem com Tua mão forte restaurar lares. Vem com Tua palavra viva reacender a fé. Nós declaramos que o tempo da resposta está chegando. Que o tempo do choro está dando lugar à colheita. Que os milagres não estão apenas vindo, já começaram. Confiamos em Ti, Senhor. Não vamos retroceder. Não vamos desistir. Permaneceremos firmes até que a Tua glória se revele. Te agradecemos por tudo o que fizeste, pelo que estás fazendo e pelo que ainda farás. Recebe nosso clamor, nosso louvor, nossa entrega, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, comente amém aqui abaixo. Ou se quiser, escreva o seu pedido de oração.
Vamos levantar um clamor juntos. Você não está sozinho. O céu já ouviu e Deus já está agindo.